Segunda Epístola do Apóstolo Pedro. Nós leremos no 3º capítulo, a partir do verso de número 11. Segunda carta do apóstolo Pedro, 3º capítulo, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus: Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. O tempo passa, e passa rápido. Nós acabamos de mencionar aqui 37 anos de um café, 20 anos de Homens com Propósitos. Você pensa na sua idade, o tempo está passando. Ontem você era um jovem, hoje já é um homem maduro, talvez já tenha cabelos brancos. O tempo passa, e passa rápido. E quanto mais o tempo passa, mais nós somos constrangidos, eu diria, a pensarmos na brevidade da vida. Porque essa é uma das verdades da vida, que nós não ficaremos aqui para sempre, que nós não permaneceremos aqui ad eterno, mas que um dia nós nos despediremos deste lugar, desta terra, dessa existência. É claro que ninguém gosta de falar sobre isso. Eu sempre sinto, quando toco nesse assunto, que o clima pesa um pouco. E aí, por causa desse peso, eu tento deixar as coisas mais leves, brincando com essa nossa dificuldade para falarmos da brevidade da vida, porque há algo de cômico no modo que nós tratamos a brevidade da vida, que é um jeito que nós usamos para nos referirmos àqueles que sabem que vão morrer. Quando uma pessoa é avisada de sua morte iminente por causa de uma doença, sobretudo, a gente diz, e é uma palavra curiosa, que essa pessoa está desenganada. Fulano foi desenganado pelos médicos, ou seja, vai morrer. Foi desenganado, vai morrer. Eu me lembro que uma vez, saindo de um culto, estava cumprimentando pessoas à porta, um sujeito veio me cumprimentar e falou assim: Marcelo, ore pela minha avó, ela está internada na Santa Casa, foi desenganada pelos médicos. E eu perguntei o nome da avó dele, me comprometi a orar, mas quando ele estava indo embora, eu fiquei com uma dúvida e o chamei de volta. Irmão,
Só uma pergunta, porque não era uma pessoa tão jovenzinha? Entre 55 e 60 anos. Sandro. Idade do Sandro. Tá bem pra caramba. Uns 55 para 60 anos. Eu falei, qual que é a idade, senhora, sua avó? Ele disse, 96 anos. E aí eu fiquei pensando nessa fala dele. Ore pela minha avó, porque ela foi desenganada pelos médicos. O que é desenganar? Desenganar é tirar do engano. A pessoa está enganada, você vai lá e a desengana, tira essa pessoa do engano. E aí eu pergunto, sobre o que estava enganada uma senhora de 96 anos? Ah, vou viver para sempre. Aí vem o médico e diz, vai não, vai morrer. Não é para sempre que vai ficar aqui, obrigado, irmão. Vai acabar. E aí o neto, e ela foi desenganada. Por quê? Porque é um tema que nos incomoda. É um tema que nos constrange, é um tema que pesa bastante. Mas é um tema bíblico. O salmista diz, a vida de um homem é 70, 80 anos. O que passa disso é cansaço e enfado. E também o livro de Salmos, no Salmo 90, diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O profeta Isaías diz que a vida passa e nós voamos, e que a vida de um homem é como a erva, que hoje nasce, cresce, de repente morre, murcha e é levada pelo vento, e ninguém sabe o seu lugar. Então viver é obrigatoriamente pensar, de um lado na brevidade da vida, e de outro no privilégio que é poder desfrutar dela, ainda que ela seja finita, ainda que ela acabe. É claro que na perspectiva da fé, ela não acaba de fato, porque continua. O que acaba é a nossa experiência aqui. E por que é que eu estou falando sobre isso? Porque essa é uma das portas de entrada para entendermos a carta do apóstolo Pedro. Porque a segunda carta de Pedro foi escrita provavelmente na década de 60 da era cristã, quando Pedro já estava, muito provavelmente, com alguma coisa em torno de 70 anos de idade para 80, estava preso, seria executado por causa de sua fé e por causa de sua liderança na igreja. Acabou sendo acusado por Nero pelo incêndio de Roma, que foi o próprio Nero que causou. Foi executado com morte de cruz, assim como o próprio Jesus o foi. Mas o detalhe interessante dessa história é que quando chegou o momento de Pedro ser crucificado, ele pediu aos seus algozes que lhe dessem uma última concessão, lhe fizessem um último favor. E quando lhe perguntaram o que ele queria, ele disse, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não me sinto digno de ser executado do mesmo modo como foi o meu Senhor. E aí então crucificaram Pedro de cabeça para baixo, para que ele não fosse crucificado assim como Jesus o foi. Então Pedro, quando escreve essa carta, ele está com a idade avançada, sobretudo para os padrões da época, ele está preso e ele sabe que será executado. Então no capítulo 2 dessa carta ele diz, eu escrevo essas palavras para que vocês guardem essa mensagem, uma vez que eu estou me despedindo dessa vida. E quero que vocês se lembrem daquilo que eu sempre ensinei para vocês. Então é uma carta final, é uma carta de quem olha para o fim e o fim está perto. É uma carta de quem já se despede. E você sabe como são despedidas, elas focam no essencial. Se você vai sair para uma viagem muito longa e precisa conversar com sua esposa, com seus filhos, você vai falar o essencial. Olha, não se esqueçam disso, cuidem um do outro, façam assim. Quando a gente tem pouco tempo e está indo embora,
a gente só gasta tempo com aquilo que realmente é fundamental. Então essa carta de Pedro é uma carta de alguém que está olhando para a vida agora do final para trás e tentando dar as melhores instruções para quem ainda vai viver, na certeza de que também vai chegar o dia da sua própria partida. E não bastasse só o fato da finitude da vida, Pedro, quando chega o capítulo 3, ele começa a falar também da finitude do mundo. E ele diz: não pensem que só a vida humana é breve, a vida de tudo que existe, tal como é agora, é breve também. Porque um dia tudo que vocês conhecem será destruído. No dia do Senhor, tudo acabará. Esse mundo não durará para sempre, essa existência não durará para sempre. Não são só as pessoas individualmente que partem. Um dia toda a história chegará ao seu fim. E é nesse contexto que aparecem as palavras que nós lemos. Pedro começa dizendo no versículo 11: visto que tudo será um dia assim destruído. Ou seja, visto que um dia a vida, seja individual, seja coletiva, vai acabar, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. E aí eu me aproprio dessas palavras como um manual de como eu quero chegar no fim. Porque como eu não sei quando vai ser o meu fim, não sei. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Eu quero estar, mas não sei. Por isso que Rubem Alves diz que os anos de uma vida nunca se somam, eles sempre se subtraem. E a gente não deve perguntar para uma pessoa quantos anos ela tem, mas quantos anos ela já não tem mais. E quando alguém me pergunta quantos anos eu tenho, e eu respondo 51, esses não são os anos que eu tenho, são os anos que eu tive. Os anos que eu tenho eu desconheço. Eu nada sei sobre eles, não sei nem se trata de um ano inteiro. Então, quando eu leio essas palavras, eu penso, um dia eu me despedirei dessa vida também. Como eu quero chegar lá? Porque se eu quero chegar no fim, de algum modo, eu preciso começar isso agora. Entendem essa lógica? Até porque eu não sei. Não é igual a aposentadoria que eu começo a pagar na expectativa de que daqui a tanto tempo. Não, eu não sei. Então, se eu quero viver na dimensão de quem vai chegar no seu momento derradeiro da melhor maneira possível, é agora que eu começo a semear essas coisas. E aí tem algumas lições que Pedro ensina aqui que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. E a primeira é que eu quero chegar, e talvez você queira isso também, na maturidade, no fim da vida, seja isso quando for, eu quero chegar sem algemas espirituais. Diga, sem algemas espirituais. Então veja, por exemplo, o versículo 11. Visto que tudo será assim destruído, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Agora olhe comigo o versículo 14. Enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. E agora o verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. O que Pedro está dizendo? Uma vez que vocês estão vivendo, preparados para o fim, vivam sem algemas espirituais. Vivam sem pecado de estimação. Vivam sem lacunas morais. Vivam sem fazer mal a outras pessoas. Vivam sem machucar, sobretudo aqueles que amam vocês. Vivam sem fechar o coração para Deus. Pelo contrário, abram o coração para Deus. Vivam com foco no que é espiritual. Levem Deus a sério, sejam homens de oração, sejam homens espiritualmente firmes, com conteúdo, com bagagem, com experiência, para abençoarem outros.
Porque não tem coisa mais triste do que uma vida inteira vivida de forma correta e adequada, e aí no final ela desmorona e se torna motivo de vergonha para todos que o cercam. Ezequiel fala sobre isso. Ele diz: o justo vive a vida inteira com justiça. No final ele se torna injusto. O seu tempo de justiça nem será lembrado. É possível começar bem e terminar mal. Haja visto o que aconteceu com Salomão, que começou muito bem, muito bem, muito bem. Começou com Deus lhe aparecendo em conversa e perguntando: o que é que você quer que eu faça? Qualquer coisa, qualquer coisa. O que você pediria? Ah, quero ficar rico. Ah, quero ter saúde. Quero conquistar mulheres. Quero beleza. Que olhando daqui da frente é um pedido que até se justificaria. Aí, ó quem fala, né? Ó quem fala. O bonitão. Eu sei que eu sou feio. E eu nasci feio. Você sabe que eu nasci muito feio, né? Eu nasci tão feio que quando o médico me entregou para minha mãe, ele falou assim: depois melhora, tá? E é verdade, não estou mentindo, não. A minha tia, quando me viu na maternidade, olhou para minha avó e falou assim: a Marjorie, que é minha mãe, já viu? Tem uns caras rindo de mim aqui que não tem esse direito. Um pastor amigo meu fala assim: quer saber se você é feio? Pergunta para sua mãe com quanto tempo você aprendeu a andar. Eu falei: por quê? Ele falou: porque criança feia anda rápido. Criança bonita ninguém tira do colo. Criança bonita é de colo em colo. Ah, você já pegou, agora é minha vez. Ah, agora é comigo. Criança feia, você vê, tá lá, atravessando a rua. Aí eu fui perguntar para minha mãe: mãe, com quanto tempo eu aprendi a andar? Ela falou: ah, não lembro, filho. Eu lembro que com 8 meses, 9 meses, você já pegava ônibus sozinho. Entendeu? O que é que você pediria? Salomão pediu sabedoria. Veja que coisa extraordinária. Sabedoria e conhecimento. Começou muito bem, mas muito bem. Mas terminou mal. Terminou enchendo Israel de idolatria. Terminou abrindo mão de seus princípios e valores. Terminou responsável pela divisão do reino, que nunca mais voltou a ser o mesmo. Sansão começou muito bem. Nascimento profetizado. Uma infância onde ele foi criado por pais tementes a Deus. Era cheio do Espírito Santo. Terminou muito mal. Terminou cego dos 2 olhos, girando um moinho na corte dos filisteus. E para livrar Israel do jugo dos filisteus, teve que também dar fim à própria vida. Uma das histórias mais deprimentes da Bíblia, porque o homem mais poderoso, em termos de força, que já pisou esse chão, morreu como um mico de circo na corte dos filisteus. É possível começar bem e terminar mal, irmãos. Vale para Judas. Judas começou bem. Engana-se quem acha que Judas começou traidor. Judas não começou traidor. Judas começou apóstolo. Esteve entre os que pregaram, entre os que viram demônios irem embora, entre os que viram milagres. Judas ouviu o sermão do monte em loco. Judas viu as 2 multiplicações de pães. Judas viu quando 10 cegos foram curados, embora um só voltou para dar glória. 10 leprosos foram curados, embora um só voltou para dar glória a Deus. Judas viu todos os milagres. É possível começar muito bem e terminar muito mal. Pedro está dizendo: eu estou partindo, vocês um dia vão partir também. Vivam de maneira santa e inculpável, pura, justa, digna, piedosa,
Não abram mão dos valores morais. Façam esforços para não cair. Não deixem algemas espirituais aprisionarem vocês. Livrem-se dos pecados de estimação. Busquem santidade diante do Senhor. E Ele fortalecerá seus passos. Segunda lição que eu aprendo. Eu quero viver e desejo que você viva também sem apegos materiais. Diga sem apegos materiais. Veja o que Pedro diz, verso 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aqui há uma intencionalidade nessa vida que deseja, anseia pela vinda do reino de Deus. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. O que Pedro está dizendo? Gente, a vida para a qual nós estamos sendo preparados é outra. Então não vivam apegados àquilo que vai passar. Às vezes é uma das poucas vergonhas que a gente tem ao longo da nossa história. Tempestades que nós fizemos por causa de coisas que hoje nem estão mais disponíveis na nossa vida. Meu irmão, você já brigou por coisa que você nem tem mais. E com gente que era cara para você. Feriu o seu filho por causa de um objeto que hoje nem valor tem mais. Agrediu uma esposa por causa de alguma coisa que hoje nem faz parte da sua vida mais. Esses tempos atrás foi tão engraçado porque eu estava em casa olhando tudo que a gente tem em casa, eletrodomésticos, móveis, e eu sou casado com Dona Cristiane já há 30 anos. E eu dei uma boa olhada em tudo e falei, Cristiane, nós temos alguma coisa que nós tínhamos quando casamos? Ela olhou e falou, não, só você mesmo. Eu falei, mas eu vou ficar, né? Ela falou, depende. Eu achei tão interessante aquilo, nós não temos nada de quando nós casamos. E eu me lembro que quando nós casamos aquelas coisas eram tão importantes. Necessárias, sem dúvida nenhuma. Mas como é bom poder desapegar do que é material. O carro que você tem hoje, amanhã você não vai ter. Só esses caras do carro antigo aqui. Ai, não posso abrir. Aí o cara que tinha desapegado vai lá e compra de novo. E paga mais caro, claro. É tão bom desapegar. Isso significa que eu não posso ter bens, propriedades, carros, prazeres, luxos. Não. Significa que eu não posso me apegar, porque pode ser que Deus queira tirar de mim algo. Porque uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que Ele não vai permitir que nada concorra com Ele, como prioridade para o nosso coração. Ser capaz de abrir mão, ser capaz de deixar ir, ser capaz de ser generoso, são princípios espirituais. Às vezes não é nenhuma questão de riqueza ou pobreza, porque eu conheço ricos generosos e pobres generosos, assim como conheço ricos avarentos e pobres avarentos. A avareza não é um problema de riqueza, é um problema de caráter. O avarento não é avarento porque ele tem pouco. O avarento é avarento, primeiro porque ele acha que o que ele tem é dele e não é de mais ninguém. E segundo porque ele não confia que é Deus quem supre as suas necessidades. Apegos materiais não combinam com quem sabe que essa vida é passageira e que a vida que vale é a outra. Por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus, exatamente no Sermão do Monte, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde o ladrão não escava e nem rouba. E Jesus diz, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração.
E quem tem o coração em Deus não tem coração no carro. Quem tem coração em Deus não tem coração na casa. Quem tem coração em Deus não tem coração no diploma. Quem tem coração em Deus não tem coração na reserva e no investimento. Quem tem coração em Deus tem coração em Deus. Então, sem apegos materiais, sem brigar por bobagem. Uma das coisas mais tristes que eu vejo no mundo de hoje é essa brigaiada por causa de herança. Uma brigaiada. O sujeito morre e deixa lá milhões em patrimônio para os filhos. Filhos que nem construíram nada daquilo. Aí os filhos vão brigar na justiça, porque um ficou com 100 mil a mais. Como uma vez, uns filhos de um sujeito que morreu e deixou 3 fazendas, estavam brigando porque todos queriam a fazenda principal. E quando eu perguntei, mas por que tanto vocês querem a fazenda principal? Elas têm valores equivalentes. Ah, mas é porque onde a gente foi criado é onde estão os móveis da vovó. O que você faria? Eu falei, eu poria fogo nos móveis da vovó. Porque se esse é o problema, queima, faz uma fogueirona, assa uns marshmallows. Batata doce no papel alumínio. Espetacular. O que era isso aí? Que lenha é essa? É os móveis da vovó. Por que vocês queimaram? Porque está atrapalhando a nossa vida. Está atrapalhando a nossa vida. Eu me lembro que um deles falou assim, o que você acha do que nós estamos vivendo? Eu falei, nada, eu acho que vocês vão tudo para o inferno, mas é o que eu acho. Porque assim, não tem gratidão, não tem alegria, não tem júbilo, só tem briga. Apego. Por isso que eu honro a vida do meu pai, que morreu, e tudo que ele deixou foram os carnês da Casa Bahia. Que espetáculo. Chamei meus irmãos. Falei, meus irmãos, precisamos lidar com o que o pai deixou para nós. Sentamos numa mesa de padaria, eu, o Luca e o René. O Luca é o do meio, olhei para ele e falei, Luca, você sabe que você era o preferido do pai, né? Ele ficou me olhando, eu falei, de modo que eu acho que tudo que era do pai devia ser seu. E tirei os carnês que minha mãe tinha me dado e pus para ele assim, ó. Ele falou, de jeito nenhum, o preferido sempre foi o mais novo, era o xodó da família, todos nós gostávamos mais dele do que dos outros, e já passou o carnê pro meu irmão. O meu irmão mais novo é pastor também, ele olhou para mim e falou, Marcelo, você é pastor, você conhece o direito de primogenitura. E já me passou os carnês. Eu olhei para ele e falei assim, vamos rachar em 3? Ele falou, vamos. Foi a divisão de herança mais pacífica da história. Não sou de advogado, não sou de nada. Desapego. Por quê? Porque muitos de nós estão se tornando pessoas piores por causa de bens materiais. Terceiro, sem ressentimentos. Diga, sem ressentimentos. Aqui tem algo maravilhoso. A partir do versículo 15, Pedro diz assim, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Por que eu acho esse trecho extraordinário? Porque Paulo e Pedro não eram amigos. E tiveram uma briga feia. Em Gálatas capítulo 2, você lê a briga que eles tiveram. Paulo confrontou Pedro diante dos judeus e dos gentios. Chamou Pedro de hipócrita. Diz que Pedro não era crente, não. Que ele se comportava de um modo ruim diante das pessoas. E não bastasse Paulo ter confrontado Pedro em Antioquia, diante de todos, Paulo ainda escreveu sobre isso e mandou para a igreja dos Gálatas. Tipo assim, ó, Paulo brigou com Pedro na frente da igreja e depois foi lá e pôs no Instagram. E Pedro leu, porque Pedro lia todas as cartas de Paulo.
você fosse Pedro, você indicaria que alguém lesse as cartas de um homem que falou mal de você? Você está entendendo a força disso? De uma vida sem ressentimentos. Pedro tinha tudo para odiar Paulo, mas ele diz para os seus leitores: leiam Paulo. Ele escreve coisas difíceis, eu sei. Ele bate firme. Mas Deus deu uma sabedoria para ele que não deu para mais ninguém. Pedro era o líder maior da igreja naquele momento. E ele está passando o bastão para alguém com quem ele teve grandes diferenças. Porque é com esse coração que eu quero chegar no fim da vida. Sem ressentimento, sem mágoa, sem rancor, sem raiva de ninguém. Ah, mas você não sabe o que fulano me fez. Não sei, mas talvez não tenha sido nem o fulano que te fez. Talvez foi Deus quem quis que ele te fizesse para você crescer. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Quando a gente entende isso, até o inimigo vira bênção. Se Deus mandou, foi o que Davi falou quando Simei o xingava. Se Deus mandou que me xingasse, que me xingue. É Deus quem está fazendo isso. Pessoas não podem me fazer mal. A minha vida está nas mãos do Senhor. Sem ressentimentos, irmão. Eu não sei quando eu vou partir dessa vida, mas eu não quero partir azedado com ninguém. Já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar nessa vida. Todo mundo. E nem era tanta gente assim. Porque a verdade é que quanto mais cedo você perdoa pessoas, menos pessoas vão formar a sua lista. Se você deixa a lista viva, ela só cresce. Aquele que não perdoa pai, uma hora não perdoa irmão. Aquele que não perdoa irmão, uma hora não perdoa amigo. Aquele que não perdoa amigo, outra hora não perdoa líder da igreja. Aquele que não perdoa líder da igreja, outra hora não perdoa os irmãos da igreja. Quem não perdoa os irmãos da igreja também não perdoa sócio, não perdoa patrão, não perdoa empregado, não perdoa funcionário, não perdoa cliente, não perdoa colaborador. E a lista vai crescendo. Por quê? Porque não é mais sobre o que as pessoas fazem com você, é sobre quem você é. E você é uma pessoa de coração peludo, ressentido, rancoroso, magoado. E é você quem está adoecendo, porque o problema da mágoa é que ela não faz mal para aquele que me feriu, ela faz mal para mim, que aguardo comigo. Por isso alguém já disse que guardar rancor é tomar uma colher de veneno todo dia esperando que outra pessoa morra. Sem ressentimentos, irmãos. Perdoe. Assim como Cristo nos perdoou, perdoemos. Foi o que Jesus nos ensinou na oração que Ele ensinou aos seus discípulos. Perdoa as nossas ofensas, ou dívidas, ou pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve, a quem nos ofendeu, a quem errou conosco. Vamos seguir daqui para frente sem ressentimento, vai sair um peso das suas costas. E por último, sem preguiça de crescer. Verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente vai ficar velho, mas não precisa ficar burro, irmãos. Podemos ficar velhos e inteligentes. E animados para aprender. Coração aberto, mente aberta. Coisa mais linda do mundo é encontrar uma cabecinha branca. Não vou mencionar. Às vezes eu estou pregando no culto e tem uns cabecinha branca anotando. E eu penso comigo, eles já ouviram isso que eu estou dizendo centenas, talvez milhares de vezes. Mas não é sobre quantas vezes eu já ouvi, não é sobre o que eu já sei, é sobre a alegria de aprender. A educação, como disse Raul Urban, não veio para encher as nossas mentes, veio para abri-las. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que nem sabe nada. O ditado é, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente desconhece é um oceano. Calvino disse que a
porta para o templo da sabedoria é a convicção da ignorância. Note, a convicção da ignorância é a porta do templo da sabedoria. Não tenha preguiça de aprender. Eu sei que você sabe muito, mas nunca deixe de ouvir outros. Nunca deixe de aprender com gente que sabe menos, porque até quem sabe menos pode te ajudar. Você pode aprender com a pessoa que limpa a sua casa, a sua empresa. Você pode aprender com uma criança. A Bíblia diz de um sujeito que aprendeu com uma mula. O que sempre me faz lembrar da história da senhora da minha igreja. Igreja que eu pastorei pela primeira vez, a minha primeira igreja, meu primeiro ministério, primeiro culto que eu ia fazer, primeira mensagem que eu ia fazer. Eu estava sentado na primeira fileira, esperando da hora do culto, em oração, ansioso. Veio uma senhorinha pequenininha, desse tamanho assim, ó. Você fala, meu Deus, como é que pode endemoniar sendo tão pequenininha? Ela veio, pôs a mão assim em mim e falou, pastor, tá bem? Eu falei, tô bem, mas só estou um pouco ansioso, vou pregar hoje pela primeira vez. Ela falou, pastor, fique tranquilo. Pois se Deus usou até uma mula, há de usar o senhor também. Eu nunca entendi se foi um elogio, se foi uma crítica, o que foi? Só sei que ela estava com a razão. A gente aprende não porque o outro sabe, mas porque a gente deseja. Às vezes até quando alguém fala algo errado, se você levar em consideração, parar para pensar, fazer seu próprio raciocínio, você vai aprender algo. A gente aprende até com os erros dos outros. Eu costumo dizer há muitos anos que inteligência é aprender com os próprios erros, sabedoria é aprender com os erros alheios. Então, quando alguém erra, eu não julgo, mas eu aprendo. Está aqui um lugar que eu não quero escorregar. Está aqui algo que eu não quero repetir. Está aqui alguém que eu não quero ser. Às vezes, aprender com uma pessoa boa é difícil, porque ela acerta sempre e a regra para acertar não é tão simples. Agora, aprender com pessoa que erra muito é fácil, porque você sabe o que não fazer, como não agir, o que não repetir. Feche seus olhos por um instante, quero orar com você. Sem amarras espirituais, sem apegos materiais, sem ressentimentos e sem preguiça de crescer. Eu quero. Quem mais quer? Só ficar em pé. Eu quero. Eu quero. Eu quero muito, Pai. E eu sei que falta muito para mim ainda. Falta muito para mim. Eu quero me livrar das amarras espirituais, o pecado que, como diz a Tua palavra, tenazmente nos assedia. O autor aos Hebreus diz, livrando-nos do pecado que nos embaraça. Meu Deus, eu não sei quanto tempo eu tenho nesse mundo, desejo viver muitos anos ainda, Tu sabes, mas desde já eu quero viver sem amarras espirituais, sem pecados de estimação, sem capitulações morais, sem fazer mal às pessoas que me cercam, sem mentira, sem desonestidade. Eu desejo, Pai, Tu sabes, Tu conheces o meu coração, Tu sabes que eu desejo viver sem apegos materiais, e isso é tão difícil para mim. Tudo me é tão caro, tão importante, parece que foi resultado de tanta luta, que às vezes eu me esqueço que é o Senhor quem dá, que tudo que nós temos veio das Tuas mãos. Me ajuda a lembrar, Pai, que Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando a Tua palavra diz que Tu és o dono de todo o ouro, inclui o ouro que eu acho que é meu. Se Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e o ouro que nós achamos que são nossos são Teus, e estão conosco para a nossa mordomia, para semearmos, para abençoarmos, para sermos generosos. Me ajuda, Pai, a viver sem ressentimentos,
Que difícil que é perdoar aqueles que nos feriram, e a história vai passando e as feridas vão se multiplicando. Como é difícil jogar esse fardo fora. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver sem preguiça de crescer. Porque envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. E só amadurecem os que aprendem, os que nunca cessam de aprender e que são humildes para reconhecer que nada sabem. Porque a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós vamos louvar com mais uma canção.